Camada 2, Time Flashlight mais LED. Entre 2011 e 2015, o Android ainda não estava amadurecendo e muitas interfaces de fabricantes não viam com o botão na barra de notificações para ligar o flash da câmera com uma lanterna. E isso criou uma corrida de usuários da Play Store para baixar ferramentas utilitárias simples, abrindo a brecha perfeita para cyber criminosos, que são mais conhecidos como hackers. Diferente dos vírus da camada 1, os relatos sobre o Time Flashlight mais LED e clones parecidos demoravam a aparecer. As vítimas usavam o aplicativo normalmente. A lanterna acendia e funcionava normalmente. Porém, semanas depois, os usuários começavam a notar cobranças misteriosas em suas faturas de celular, esvaziamento de contas bancárias ou notificações de que senhas de suas redes sociais haviam sido alteradas. Muitos achavam que apenas uma versão específica e baixada de fora da loja era perigosa, mas na verdade, diversas variantes desse conseguiam burlar a segurança da própria Google Play Store oficial. Algumas eram legítimas no início, mas os desenvolvedores vendiam o app para empresas de fachada ou atualizaram o jogo meses depois para embutir o malware de forma silenciosa. O aplicativo continha um combo perigoso de Trojan Bunker, spyware e SMS-TF, que é o ladrão de SMS. Enquanto você usava a lanterna, o vírus interceptava as mensagens de texto, que era o SMS, recebidas, que na época era o principal método de autentificação de 2 fatores, de bancos e redes sociais. Ele lia os códigos de validação e os enviava para os servidores do hacker sem que o usuário visse a notificação chegar. Para funcionar, o aplicativo pedia permissões completamente abusivas para uma letra, acesso aos contatos, permissões para ler e enviar SMS e acesso à internet. Em segundo plano, ele usava a função do SMS TIF para acessar serviços de SMS premiums pagos, gerando lucro direto para os criminosos às custas do saldo da vítima. O logo era geralmente mostrava uma lâmpada brilhante, um widget de botão liga e desliga, ou um feixe de luz LED azul ou verde. Para mascarar a fraude, a página do app era inundada por milhares de avaliações de 5 estrelas feitas por bots, que escreviam comentários genéricos como "muito bom" e "funciona perfeitamente". Esses são apenas alguns exemplos. E o perigo real era visto ao filtrar pelas avaliações de 1 estrela, cheia de alertas desesperados de pessoas reais. 2. Guide for nome do jogo. Entre 2016 e 2018, jogos mobiles de grande sucesso como o Shadow Fight 2 e o Shadow Fight 3, Pokémon GO e GTA San Andreas arrastavam milhões de jogadores que buscavam códigos, dicas e trapaças. Como muitos não queriam ficar lendo em sites, os criminosos criaram aplicativos de guia falsos e inseriram diretamente na Google Play Store. Diferente dos adwares comuns que apenas irritavam, quem baixava esses guias relatava um colapso total no aparelho. O celular começava a travar a ponto de ele congelar a tela por minutos. Pop-ups de anúncios apareciam em cima do outro de forma muito agressiva. O celular esquentava tanto que a bateria descarregava em menos de 1 hora, tornando o uso diário simplesmente impossível. Muitos usuários achavam que o celular tinha apenas ficado velho ou que o Android tinha quebrado sozinho após uma atualização mal sucedida, sem se ligar ao problema ao aplicativo de guia instalado dias antes. O travamento extremo era o vírus injetando códigos maliciosos nas bibliotecas internas do sistema operacional, consumindo todo o poder de processamento do chip para se camuflar e ganhar diversos privilégios de super usuário. O malware por trás disso era o DVMap ou o Furious RAM. Eles não eram adwares simples, eram classificados como Trojans, Droppers e Rootniks. O DVMap foi um dos primeiros malwares da história da Play Store, capaz de realizar o processo de routing, que é ganhar acesso total ao sistema, no celular da vítima sem que ela soubesse. APK real. O aplicativo vinha disfarçado com menus simples, contendo textos copiados na internet sobre o jogo. Porém, ao ser instalado, ele constava permissões avançadas de acessibilidade ou administração. Uma vez concedidas, o vírus executava um arquivo interno dropper que quebrava as defesas do Android, substituía bibliotecas legítimas do sistema por versões infectadas e bloqueava completamente o botão de desinstalar.
Os logos eram muito apelativos, geralmente recortando artes oficiais dos personagens dos jogos, como a silhueta do Shadow Fight ou a logo de GTA. E adicionando uma faixa escrita GITS, Tips ou Mod, em cores chamativas para atrair o público jovem. Assassin's Legend 2020. O aplicativo surgiu e ganhou força no ano de 2020, aproveitando o período de isolamento social da pandemia, onde o consumo de jogos mobiles casuais explodiu. O título se apresentava como um jogo de ação e estratégia stealth, em visão por cima, atraindo milhares de downloads rápidos. Na que baixava o jogo, notavam que depois ele simplesmente sumia, mas eles achavam que não tinham baixado, e o celular começava a apresentar uma lentidão extrema, travamentos ao abrir o teclado e uma drenagem absurda de bateria, mesmo quando o jogo não estava... entre aspas, não estava aberto. O mais bizarro é que, contrário das cópias de Minecraft da camada 1, nenhum anúncio visual aparecia saltando na tela, deixando as vítimas completamente confusas sobre o que estava destruindo o celular. Muitos acreditavam que os travamentos eram apenas porque tudo estava mal otimizado, ou porque o processador do celular não estava carregando o gráfico do 3D do game. Mas ele nem tinha jogo, então nem faz sentido isso. E o jogo em si era leve, né? Já que ele não era um jogo em si. E o peso real vinha de dezenas de processos ocultos rodando simultaneamente em segundo plano, forçando o processador ao limite para carregar conteúdos que o usuário nem conseguia nem ver, velho. O malware era o perigoso Hiding Ads. Ele operava através de uma técnica conhecida como o ad fraud. O vírus gerava janelas de anúncios invisíveis que ficavam rodando em segundo plano. O código simulava cliques humanos nesses anúncios falsos, de forma que continua para gerar receita de publicidade para o hacker. Quando empresas de segurança digital de peso como a McAfee analisaram o aplicativo e descobriram o código malicioso oculto, o Hiding Ads presente no APK era tão agressivo que muitas vezes ocultava o ícone do jogo logo após a primeira inicialização. E também criava processos em segundo plano que iniciavam sozinhos junto com o boot no Android. Mesmo que você fechasse o jogo pelas configurações ou tirasse suas permissões, o vírus continuava bem ativo. A logo trazia uma ilustração clássica de um assassino estilizado, geralmente vestindo um capuz escuro e segurando lâminas. Lembrando muito como franquias famosas de console, como Assassin's Creed. Essa identidade visual séria ajudava a passar por uma falsa imagem de que se tratava de um projeto do jogo legítimo e bem produzido. 4. APKs invisíveis. Essa técnica ganhou força a partir de 2016 e se arrastou por anos. Ela surgiu como uma evolução dos hardwares e trójanos comuns. Os hackers perceberam que a forma mais fácil de evitar que um vírus fosse deletado era fazendo com que o usuário esquecesse que ele existia, explorando brechas em versões mais antigas do Android que permitiam que aplicativos rodassem sem um ícone invisível. As vítimas geralmente nem sabiam que tinham sido infectadas por esse tipo de arquivo. Os relatos começavam com reclamações sobre o celular ficar louco ou lento, a bateria sumia em poucas horas, o plano de dados imóveis acabava misteriosamente na metade do mês, e anúncios começavam a saltar na tela mesmo quando o celular estava bloqueado. Ao abrir esse aplicativo nas configurações, o usuário não encontrava nada de novo. Muitos usuários entravam em pânico achando que o celular tinha sido infectado por um vírus espiritual, vamos dizer assim, que não estava em lugar nenhum do aparelho e que a única solução era jogar o celular fora e comprar outro. Mas na realidade o aplicativo estava lá, mas usava truques simples de design, como um ícone totalmente transparente, sem fundo, e um nome em branco, usando caracteres de espaço invisíveis. Ele aparecia na lista de configurações como espaço vazio que consumia bateria e memória, mas passava despercebido pelos usuários, os que eram desatentos. Os APKs invisíveis costumam carregar as piores categorias de malware. Spywares para espionar senhas, capturar o que é digitado no teclado e tirar prints da tela. E Trojans Downloads /droppers. O perigo do downloader é que ele serve como uma porta aberta. Hoje ele baixa um anúncio, mas amanhã ele pode baixar um vírus bancário para roubar todo o seu dinheiro. Esses arquivos quase nunca são baixados por vontade própria. Eles entram no dispositivo através de engenharia social agressiva. Vou dar uns exemplos. Botões falsos de download ou clica aqui em sites de piratas e filmes. Quando vocês clicam neles, pode abaixar esse tipo de aplicativo. Ou quando
faça avisos do sistema dizendo que seu celular está infectado, baixe esse atualizador para limpar. Uma vez que o usuário clicava e aceitava a instalação do APK, o instalador do Android processava o arquivo e o vírus ativava o modo oculto imediatamente. O logo era o maior problema. Nenhum. O arquivo de manifesto do aplicativo configurava o ícone para ser invisível ou imitava o ícone de nome de processos legítimos no sistema, como configurações, Google Play Service ou Android System, fazendo com que o usuário ficasse com medo de deletar e quebrar o celular. 5. Aplicativos com vírus no RapidMod. O RapidMod ganhou popularidade massiva no final da década de 2010. Ele se posicionou como uma comunidade onde os próprios usuários podiam criar e subir versões modificadas de jogos populares, como Subway Surfers, Fire ou Clash of Clans. Como o apelo de ter dinheiros infinitas e gemas também era gigante, milhões de jovens baixavam os arquivos sem nem se perguntar e nem questionar. Na época em que a plataforma era terra de ninguém, os relatos eram devastadores. Um usuário baixava um mod de Subway Surfers, esperando moedas infinitas, e ao abrir o jogo, até o usuário congelava em uma mensagem de resgate, clássico de um ransomware. Ou o aparelho começava a instalar dezenas de outros apps sozinhos. Em fóruns como o Reddit, choviam de avisos de contas de redes sociais de jogos roubadas após o download de determinados mods. Muitos usuários casuais e pais assustados acreditavam que o aplicativo do RapidMod em si era um malware projetado para destruir celulares. Mas o RapidMod ele funciona só como uma loja, que é uma plataforma de hospedagem, onde o perigo nunca esteve no aplicativo base, mas sim no conteúdo que usuários maliciosos subiam nos servidores, fingindo ser mods reais. Os arquivos infectados na plataforma carregavam uma variedade perigosa de malwares. Os mais comuns eram os Trojan Bunkers e Spywares, focados em capturar credenciais de contas. Porém, os mais destrutivos eram os Ransomwares Screenlock. Deixa eu explicar melhor. Esses ransomwares Screenlocks, eles mudavam a senha de bloqueio do celular da vítima e exigiam pagamento para liberar o aparelho. Antigamente, o sistema de verificação do RapidMod dependia quase que exclusivamente do feedback e dos votos da comunidade, que era uma baixa porcentagem que dizia se o mod funcionava ou não. Hackers burlavam isso usando fazendas de votos para votar positivo nos seus APKs infectados. O usuário baixava o arquivo achando que estava seguro por conta dos votos reais, entre aspas, mas o APK vinha com o código malicioso embutido junto com as linhas do mod. Os aplicativos falsos usavam logos idênticos aos jogos originais da Play Store, muitas vezes adicionando apenas uma pequena faixa verde ou a palavra mod no canto da imagem para dar a entender que aquela versão era com trapaças ativadas.